Boa noite. Queridos companheiros, sejam todos bem-vindos para mais um encontro, na nossa noite de segunda-feira, para mais uma reflexão. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração, aqui nos dois planos da vida, O nosso tema hoje é Jesus e o autodescobrimento. Nós temos aqui o nosso amigo Samuel, que vai fazer para nós a reflexão. E para que possamos ter um início agradável e um transcorrer tranquilo na nossa reflexão, eu vou pedir para desligar o celular ou colocar no modo silencioso, por gentileza. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou convidar a Tânia para fazer a prece por nós. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre querido, os nossos guias espirituais, a espiritualidade amiga aqui presente, agradecidos estamos, Senhor Jesus, por estarmos aqui mais uma vez para mais um aprendizado, Senhor Jesus. Esperamos, Senhor Jesus, que a nossa reunião de hoje ocorra no amor, paz, amor, harmonia e tranquilidade, e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos estar bem melhores do que quando aqui chegamos. E uma vez, se reuniu com seus discípulos, o Senhor disse: quando estiverem 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei. E que o Senhor esteja sempre conosco, nas horas tristes, nas horas alegres, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Tânia. Convide então Samuel. Que a paz e o amor estejam em nossos corações hoje e sempre. Quando a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando para que nós possamos olhar para nós mesmos. Porque não existe autoconhecimento sem que haja esse movimento da própria pessoa. Como falar do autoconhecimento para as pessoas que têm que se fazer autoconhecimento? Se eu falo do autoconhecimento, eu tenho que falar de quem? De mim, Então, para se entender uma palestra de autoconhecimento, a forma de escutar a palestra tem que ser diferente. Por exemplo, eu perguntaria para todo mundo aqui: todo mundo pensa? Pensa, gente? Sim. Então, no autoconhecimento, não é a afirmação que eu penso é mais importante. Quando eu falo do pensamento, vocês têm que olhar para o próprio pensamento para entender o que eu estou falando. Vamos pegar a coisa mais simples ainda. Todo mundo aqui fala, não fala, gente? Então eu posso dizer assim: existem vozes mais graves, vozes mais agudas, e cada um observando a própria voz vai dizer assim: a minha é mais grave, a minha é mais aguda, Então, no autoconhecimento, para se entender as coisas, a pessoa tem que ouvir a partir de si. Ok? E quando nós falamos de autoconhecimento, para que a gente possa entender como que Jesus falou do autoconhecimento, nós temos que olhar para mim. Eu vou olhar para mim fisicamente. Eu posso me conhecer fisicamente. Eu olho para o espelho, olho meu tamanho, olho meu cabelo, olho isso. Eu estou me conhecendo. Me conhecendo de que maneira? Superficialmente. Vocês também vão se conhecer superficialmente, em se tratando do corpo. Mas o autoconhecimento não é para olhar corpo. É para olhar para onde? Para dentro de nós. Imagina que se para nós olharmos para dentro de nós, nós vamos olhar o quê? O que tem dentro para me olhar? O que nós temos dentro de nós que nós temos que estar atentos? Nossos sentimentos. O que mais? Os nossos pensamentos. Tá claro? Porque os sentimentos, eles abrangem o sentimento na sua natureza mais sutil e as emoções. Por exemplo,
Quem aqui não tem raiva? Levanta a mão para mim. Ninguém vai levantar a mão, né, gente? Todo mundo tem raiva? Tá claro? Então, se eu fosse fazer um estudo do autoconhecimento com a raiva, eu vou falar da minha raiva e vocês têm que olhar para a raiva de vocês. Por exemplo, nós podemos dizer que a raiva é forte? É uma energia forte ou fraca? A raiva. Tá claro? Ó, isso é autoconhecimento. Ó. Eu tenho que falar uma coisa que vocês, observando vocês tiram a mesma conclusão. Então, no autoconhecimento, o aprendizado não é fundamentado de fora para dentro. O aprendizado é percebido por todas as pessoas ao mesmo tempo quando se fala do assunto. Porque senão não é autoconhecimento. Tá claro? E para que Jesus falasse de autoconhecimento, nós estamos falando de uma natureza interna. E qual que é a natureza interna que a doutrina espírita fala que nós somos? Qual que é o nome da nossa natureza interna que a doutrina espírita fala que somos? O espírito. Então veja bem, como Jesus era um espírito puro, eu posso dizer que ele era puro espírito. Então ele vai falar dessa natureza. Então eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, tudo que está escrito no Evangelho é autoconhecimento, mesmo que pareça que não seja. Por exemplo, Jesus subiu no monte. Ele não está falando para a gente subir em monte, montanha, não, gente. Ele está falando que existem montes aqui e existem baixadas aqui. Ele fala que muitas vezes para você estar nas baixadas, nós estamos ligados a campos imediatos, campos materiais. Nós estamos falando dessa perspectiva. Tá claro? Então o Evangelho de Jesus nunca vai estar expressando algo externo, porque Jesus era interno. Jesus falava de uma natureza interior. Então, qualquer coisa no Evangelho, então manjedoura, Jesus nasceu na manjedoura. Ele não está falando de manjedoura não, gente. Ele está falando de um local muito íntimo da pessoa, na onde nascem as nossas qualidades mais profundas. Por exemplo, o nascimento de Jesus é o nascimento da nossa natureza espiritual. Se eu estou ficando mais espiritualizado, eu estou nascendo quem? Jesus. Ele não está falando nada de nascer Jesus fora de nós. Enquanto eu não viver como espírito, eu não estou vivendo a intimidade verdadeira. Olha as nossas preocupações. Nossas preocupações, se eu estou envelhecendo, se eu sou feio, se eu sou isso, se eu sou aquilo. As minhas preocupações estão muito mais ligadas ao aspecto externo do que propriamente ao aspecto quê? Interno. Jesus não se referia a nada externamente. Sempre ele vai falar da intimidade. Então, quando a gente vê o livro dos Espíritos, o título é muito claro. O livro é de quem? E quem são os Espíritos? Então é o livro de nós mesmos. Eu poderia colocar assim, livro de nós mesmos, já que está falando dos Espíritos. Só que, como é difícil identificarmos a natureza do Espírito, então é mais fácil eu saber sobre a natureza do Espírito. Eu sou o Espírito que está no livro dos Espíritos. Mas como eu não sei ser Espírito, é mais fácil então ser espírita. O espírita é o espírito que não sabe que é espírito, fica tentando ser. Mas como é mais difícil ser espírita, é mais fácil ser espírita. Só que muitas vezes o espírita que não vive espírito é um espírito de porco, né? Ele vai conseguir viver plenamente aquilo que ele tem que ser. Porque os problemas humanos estão relacionados com a ausência de nós sermos espíritos. Eu estou falando os problemas humanos em se tratando das coisas mais essenciais. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época muito difícil nas relações das nações. Por que nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade nas relações das nações? O que está acontecendo nas relações das nações? Muito conflito, muitas guerras. Não está no Evangelho que haveria rumores de guerras? Não estava escrito no Evangelho? Nós estamos na época propícia do sermão profético.
E por que as pessoas estão em guerras? Porque as pessoas estão separadas entre si. Tudo que sustenta uma separatividade vai sustentar a guerra. Por exemplo, se o cara torce para um time e o outro torce para outro time, e torcer pelo time tinha que ser diferente da forma como nós torcemos, nós nos torcemos pelo time, nós achamos que somos identificados com o time, e o cara que tem um time diferente de nós entramos em quê? Em choque, em guerra. Mas futebol é para ter guerra, gente? Ter briga? Não, mas nós nos identificamos tanto com as coisas, com símbolos, com cores, que nós viramos aquilo. A função do futebol não era brigar ninguém, não, O time perde é como se nós tivéssemos perdido também. Como se o fracasso fosse de quem? Nosso. Basta ver que num campeonato só um vai ser campeão, então o resto vai virar o quê? Tá claro? Eu tenho que começar a compreender as coisas para que eu não me identifique com aquilo que eu não sou. E para a gente falar de autoconhecimento, em se tratando de doutrina espírita, nós temos que olhar para dentro de nós. Porque eu tenho que olhar para o Espírito. E quando eu falo para olhar para o Espírito, não é igual olhar para um Espírito que aparece para nós e a gente fala assim, eu vi o Espírito. Você não viu o Espírito, você viu o perispírito dele, um corpo que ele ainda semimaterial se manifesta. E nós achamos que é Espírito. O Espírito é mais do que o perispírito. O Espírito que é a essência que está dentro do corpo físico e dentro do perispírito. E eu só posso ver o Espírito não pela sua manifestação externa. Eu posso ver o Espírito pela sua qualidade de manifestação. Jesus o tempo todo focava na qualidade do ser. Então, para mim olhar, fazer autoconhecimento, eu tenho que olhar para a minha qualidade interna, naquilo que eu produzo. Estudar o Espiritismo e estudar o Espírito é estudar a qualidade daquilo que eu produzo, porque eu estou falando de um Criador. Para mim falar de Deus, eu tenho que olhar para a criação para ver a qualidade da criação, para mim ver a qualidade do Criador. Quando a gente olha para o universo, na sua extraordinária grandeza, Deus é o quê? Grandioso. A qualidade do Criador está manifesta na qualidade da criação. Os pesquisadores de ciência, eles estudam a criação, e eles estudam a perfeição da criação. Tanto é perfeito que eles calculam fórmulas funcionais do universo. Por exemplo, quando o Einstein fala da lei da relatividade, ele está falando que existe uma matemática relativa dentro do universo que ele calcula e tem uma fórmula lá, ó. A lei da relatividade tem uma fórmula matemática. Porque se eu estou conversando com vocês em brasileiro, português brasileiro, para que a gente possa nos entender, os físicos, para entender o outro físico, eles entendem pela linguagem da matemática. É como se eles comunicassem entre si, igual nós estamos conversando aqui, só que eles conversam entre si por fórmulas matemáticas para entender o funcionamento das coisas. É uma forma de expressão de entendimento. Por isso que a matemática, por exemplo, se você é matemático e falar de matemática, você vai comunicar com todo mundo que fala de matemática no mundo inteiro se você usa números e fórmula. E quem gosta de matemática vai entender, você está falando, o que é isso? Eu estou entendendo o que você está falando aqui, ó. Vocês estão entendendo, gente? Então, o tempo todo, como Jesus é um espírito, e ele está falando para nós, viver em espírito é a felicidade da vida. Viver fora do espírito é a infelicidade da vida, porque vai gerar muito sofrimento. Então, se eu acho que eu sou um corpo e o corpo está deteriorando, o que vai gerar para mim? Felicidade, gente? Não, porque eu estou identificado com aquilo que eu não sou. O corpo é igual essa roupa, ela se desgasta. É como se eu me apegasse, só que é uma roupa que dura quantos anos? O corpo é uma máquina, gente. É uma vestimenta orgânica. Tanto é que hoje eles estão fazendo órgãos
tecidos orgânicos, tecidos de forma orgânica, mesmo industrial, para se ajustar à natureza orgânica que nos reveste. Amanhã você vai receber um coração que não é orgânico como ele é orgânico, mas ele é uma matéria semi-orgânica, que vai entrar no lugar do coração e vai funcionar do mesmo jeito. Já sabem que, por exemplo, você quer colocar uma perna mecânica. Se você ligar a perna mecânica por fiações elétricas, você consegue movimentar a perna orgânica pelo cérebro. Então amanhã nós não vamos ser verdadeiramente homens biônicos, se nós não reencarnarmos já assim. Tá claro isso, gente? Porque o nascimento da forma que nós conhecemos, como criança, bebê, é só no planeta Terra, gente. É só quando eu tenho que me adaptar a uma sociedade, a uma língua. Existem mundos que você não vai ficar adaptando-se à sociedade, a uma língua, não. Você não precisa mais disso, não. Você vai ter que nascer adulto. Uai, como que você vai nascer adulto? Você vai ter que nascer de outra forma que não seja através da lei da reprodução. Tá claro isso? Mas para chegar nesse nível, por exemplo, eu sou brasileiro, eu vou reencarnar na China, eu vou ter que esquecer que eu fui brasileiro para me aprender chinês, imagina? Senão eu vou fazer uma confusão danada de linguagem. Isso é só em mundo inferior igual ao nosso. As leis reencarnacionistas funcionam em planetas elevados completamente diferentes do que nós conhecemos. Nem sei como é que é o nascimento lá, mas se os meninos hoje já nascem com uma possibilidade cada vez mais ampla, e tem crianças que já sabem tocar piano, já sabem falar várias línguas, não tem os gênios que eles chamam de gênio, não é nada de gênio não, gente, é o espírito que não esqueceu. Ele não esqueceu, não tampou. E olha, eu vou falar para vocês, a partir da regeneração, os espíritos vão esquecer muito pouca coisa. Já vai levantar e vai assim, mãe, já sei falar, já sei matemática, já sei português, já sei inglês, já sabe tudo. Não vou ficar gastando tempo para preparar a criança nesse sentido, não, ué. E se não tiver capacidades diferenciadas do nível de comunicação a nível mental. Se o André Luiz e os mentores estavam lá no nosso lar, o André Luiz pensava e o mentor respondia, é porque ele ficava captando a mente de quem? Do André Luiz. Só que ele só captava o que era bom. O André Luiz pensava besteira, o espírito não estava nem aí. Vocês estão entendendo? Quantas amplitudes de recursos vão existir para nós daqui para frente? Então, quando Jesus falava de autoconhecimento, ele estava falando, vocês são espíritos. Quando ele foi crucificado e voltou, ele nada mais queria mostrar que morreu foi o quê? O corpo. O espírito não morre. O Cristo, gente, é o espírito. Só que o espírito crístico, ele é um espírito que não tem tamponamento material sobre ele. A própria classificação de espírito puro no livro dos espíritos é nenhuma influência da matéria sobre ele. Olha como é que é difícil falar de Jesus. Nenhuma influência da matéria. Ele estava na matéria, mas a matéria não exercia influência sobre ele, não. Então isso quer dizer que ele nasceu, ele já podia falar tudo para Maria, ó, eu sei tudo, eu construí esse planeta, eu ajudei a construir planeta no universo. Mas como é que ele vai falar isso para Maria, gente? Ele seria o que nós chamaríamos de gênio completo. Por que é gênio completo? Porque ele não esqueceu nada. Porque ele é um espírito puro. Nós não, já nascemos, tamponamos. Por isso que no mundo como nós vivemos, ele é classificado, os mundos são classificados conforme o nível de evolução. Nós já saímos de um mundo muito material chamado mundo primitivo. O que é mundo primitivo? A predominância da matéria é quase completa. O homem da caverna, adivinha qual o percentual que ele tinha de espírito? Pouquíssimo. Apesar de ser espírito, ele se identificava com a matéria quase 90%, 88%, 87%. Então nós poderíamos dizer que o homem da caverna tem 3% de espírito, 97% de matéria. Então ele acha que ele é matéria. Se nós hoje, que tem um percentual alto de espírito, eu falo alto até metade, a metade que é 50%, ainda está equilibrando entre espírito e matéria.
Mas se nós tivermos, por exemplo, 45% de espírito, nós temos 55% de matéria. Isso quer dizer que a matéria ainda faz a gente achar que nós somos ela. Daquele homem primata, o Neandertal, aqueles homens primatas ali tinham 3, 4% de espírito, 95, 96% de matéria. Para chegar hoje, no atual momento de transição planetária que nós estamos vivendo, o ideal é que todo mundo tivesse 50% de espírito e 50% de matéria. Para quem tem 50% de espírito e 50% de matéria, ele é uma pessoa que está, no mínimo, religiosa, espiritualizada, é uma pessoa vinculada ao seu anseio de saber quem ele é. Imagina que Jesus tinha 100%. Ele é espírito puro. Então Jesus fingiu que estava na terra? Não, ele não precisa fingir não, mas ele também não vai. Quando você vê um menino que tem uma inteligência extraordinária, o pai fica admirando e fica falando para todo mundo: ó, meu filho tem QI 98. Ó, meu filho fala várias línguas. Porque isso é vaidade. Jesus não queria vaidade nenhuma sobre ele, não. Ele não ia fazer nada para chamar a atenção dele. Mesmo que ele soubesse tudo que ele sabia, nem a família dele estava com condições de saber como é que ele se portava. Então ele ocultava isso de todo mundo. Quer dizer, ele não manifestava para aparecer, porque Jesus não queria aparecer para ninguém. Se ele apareceu um pouquinho, eles crucificaram ele. O pouquinho que ele despertou e apareceu, o que eles já fizeram? Crucificaram ele. Olha a dificuldade. Então, todo o evangelho praticamente é voltado para dentro. Eu vou pegar para vocês verem, eu peguei umas passagens de Mateus, depois eu peguei algumas de João. Se eu pegasse o evangelho todo, aí eu tinha que estudar o evangelho todo. Como é que eu vou estudar o evangelho todo? Tá claro? Mas veja bem, quando eu falo para a gente estudar o Espírito, em nós, eu tenho que estudar o meu ato de criação. Então, como eu manifesto a minha criação? Eu crio agindo, eu crio falando, eu crio pensando, eu crio sentindo. Quem faz autoconhecimento tem que olhar para isso tudo. Olhar o meu comportamento é o mais superficial. A pessoa que muda o comportamento está fazendo reforma de fachada. É fácil você ser educado externamente, ó. É fácil eu ficar calado, não estar falando nada que eu estou pensando, mas lá dentro está o quê? Aí o cara assim, não, o cara é educado, bom. Você não sabe o que ele está pensando? Ele pode estar pensando de você a pior coisa que tem. Eu não posso julgar as pessoas por fora. Por fora é fácil. Olha, quando Jesus fala de autoconhecimento, ele está falando assim, não é reforma de comportamento, não é reforma de palavra, porque falar nós falamos, a veracidade das nossas palavras vai ter que ser contextualizada. Olha, hoje em dia, o fake news está em tudo, gente. Hoje você não pode acreditar em nada que tem no celular, porque até a inteligência artificial copia a sua voz, copia a sua imagem. Você pode ver uma palestra minha falando só bobagem na internet e falar assim, o Samuel não acredita, a não ser que eu esteja perturbado. Hoje em dia você não pode acreditar em ninguém que falou alguma coisa na internet, porque a inteligência artificial faz você falar tudo o que você... Então, você não pode falar que um presidente falou isso, cuidado. O outro falou isso, cuidado. É fake news. Porque hoje você não pode admitir nada que existe lá. Porque quem usa esse instrumento, que é um instrumento extraordinário, é espírito elevado ou espírito inferior, gente? Então, não adianta você ter um instrumento extraordinário que se o cara for inferior, ele vai inferiorizar o instrumento. Um celular como o nosso que temos hoje, ele é instrumento de regeneração. Na nossa mão vira de destruição. Você pode destruir a vida de uma pessoa através da internet. E as pessoas, como não tem filtro, hoje em dia, já estou dizendo para você, você vê uma cena ali, uma criança está ali, vem um leão, aí o cachorro e o gato salvam ele. É inteligência artificial, gente. Não acredito nessas coisas mais não.
Você está vendo um negócio aí, vê uma pessoa monstruosa assim, inteligência artificial, gente, que quer impressionar as pessoas. Porque as pessoas estão usando a inteligência para o mal. As pessoas usam inteligência para pegar a senha dos outros, para roubar o dinheiro dos outros. Hoje em dia é assim. Nem a conta de telefone, contas de água, você tem que olhar se é a verdadeira, porque tem gente que já tem informações por exemplo, da CEMIG e faz uma cópia certinha do seu endereço e manda a conta para você, aí você paga para ele. Olha como é que as coisas estão, gente, porque nós estamos num período difícil. Um período em que esses recursos deveriam ser usados para o bem e nós usamos para onde? Está claro isso? Então, se a mensagem de Jesus é autoconhecimento, ele está falando assim: olha o que você, mais do que falar e agir, olha o que você sente e o que você pensa. É isso que é autoconhecimento. Eu ver os meus pensamentos e minhas emoções, porque eu posso não ver, mas quando eu estou sentindo, eu estou manifestando nos fluidos em torno de mim. Então minhas emoções geram uma aura energética. E quando eu estou pensando, eu crio imagens e formas, pensamentos que ninguém vê. Então, os espíritos veem os nossos pensamentos e sentem nossas emoções. Eles sabem quem nós somos conforme a irradiação que nós emanamos. Nós olhamos fisicamente, não estou vendo nada, estou vendo só o corpo aqui, ó. Eu não sei o que está acontecendo na intimidade de alguém, não. Se você está pensando alguma coisa aí, só vocês que estão sabendo. E os espíritos que lê pensamento. Ou então um médium. Tá claro? E nem todo médico sabe o que o outro está pensando, não. Mas pode estar captando o pensamento do outro. Só que no autoconhecimento eu tenho que avaliar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, porque aquilo que eu sinto, que eu penso, vai haver atração e sintonia com alguém que vai querer pensar e sentir igual a gente. Se eu sou perturbado, adivinha o que eu vou atrair? Espírito superior, gente? Vou atrair um espírito perturbado. Aí vai acontecer o que eles chamam de obsessão. O que é obsessão? Mediunidade perturbada. Você atraiu espíritos do mesmo teor que você. E eu atraio, na hora que eu chego no centro, faço oração, faço palestra, que beleza. Os meus obsessores estão tudo na porta me esperando sair. Eles não são bobos de entrar para o centro espírita escutar a palestra, não, né? Então, quando todo mundo entrou aqui, os obsessores estão tudo lá fora, vamos esperar eles sair. A gente aguarda eles sair para a gente, a nossa companhia é eles. Então, porque são companhias que nos atendem e nos acompanham pela forma como eu penso e sinto lá fora. Aqui dentro nós ainda pensamos e sentimos com um certo teor de elevação, porque tem uma mensagem bonita, tem uma oração, tem uma música elevada, aí eu estou mais protegido nesse sentido. Mas quando eu saio lá fora, cadê o centro espírita, cadê a oração, cadê o passo, tem mais isso não. Lá fora é conversa, bobagem, lá na casa fala, né? Aí vira um padrão de sintonia comum. Aí é espírito superior que está do nosso lado, gente. É igual ao alcoólatra, ele fala assim, vou jogar pro santo. Adivinha quem que é o santo? É o alcoólatra que desencarnou. Não tem bebida lá fora, ele vai beber com quem, gente? Com a gente. Eu estou jogando pro santo pau louco, viu, gente? Tem dessa não, é espírito que não tem nada no plano espiritual, só tem no plano físico. Os espíritos vão aproveitar de nós para aproveitar da vida que nós vivemos. Para o espírito obsediar eu alimentar, eu tenho que alimentar mais do que o meu estômago precisa. Porque aí na hora que eu como mais, vai saindo energia, e o espírito chega perto de nós e vai assim, deixa eu comer um pouquinho com ele. Aí vai sugando a gente ali, ó. E muitas vezes pode ser até parente, viu, gente? Parente que desencarnou, fala assim, eu sei que aquela pessoa gosta de comer o que eu gosto, vou ficar pertinho dele. Tá claro isso, gente? É muito natural. Numa mesa de família, ter parente desencarnado almoçando com a gente. Parece uma festa de felicidade das famílias, mas ali tem um pouquinho de o quê? De obser. Ele está feliz e a gente come sempre a mais mesmo, então sobra para quê? Melhor para um parente do que com um parente. Tá claro, gente?
Só que quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando não é de comer, isso é superficial. Eu estou falando do que eu penso dos outros, o que eu sinto dos outros. Eu estou falando que a qualidade do espírito está ligada à qualidade daquilo que ele produz por dentro. Ok, gente? Então, ó para vocês verem, vou pegar uma passagem do Evangelho. E Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Não tem nada a ver com multidão externa. A multidão de pensamento, a multidão de perturbação que está dentro de nós. Quando eu vejo a multidão de perturbação dentro de nós, se eu sintonizar com essa multidão perturbada, eu vou virar o quê, gente? Imagina a raiva, mágoa, inveja, ciúmes. Quantos elementos nós temos dentro de nós que nos caracterizam o modo de ser? Porque o espírito, gente, é um centro vivo, ó. Eu sou um centro vivo. Se é raiva, eu viro o quê? Raivoso. Se é mágoa, eu fico magoado. Se é inveja, é invejoso. E aí vai. Quantas? População inteira de personalidades internas. É disso que nós estamos falando quando Jesus fala da multidão. E o que ele fez? Subiu no monte, sai do padrão das emoções rasteiras, sai dos padrões das mentiras, sai dos padrões da inveja e vai para o monte dos estados emocionais elevados. Ali, assenta-se, ele assentou, que é assenta em você. O trabalho de autoconhecimento, você se assenta em você nos padrões mais nobres. Aí você aproxima os discípulos representando os valores morais que nós temos dentro de nós. A bondade, a caridade. Olha o que ele está falando. Não tem nada a ver com montanha, com seres, com população. Não tem disso não, gente. A mensagem dele é para a intimidade. E ele está falando. Quando estiver no meio da perturbação, da raiva, da inveja, da lembrança perturbada, sai dali, vai para o monte, assenta e atrai as virtudes dos discípulos. O autoconhecimento não pode se entregar ao movimento perturbado da mente. Porque se a nossa mente fosse boa, ótimo. Então quando você faz autoconhecimento, o que você vê por dentro? Sentimento e emoção. Se eu for avaliar a qualidade dos meus sentimentos, minhas emoções, todos os dias, meus pensamentos, é de qualidade inferior, gente. Se nossas palavras, nossas conversações são fúteis e superficiais no dia a dia, logicamente que eu também não vou sair doutrinando toda hora a pessoa, não. Não é assim não, mas eu preciso ter harmonia para falar pouco e falar com profundidade. Quantas vezes um sugestiona um assunto, você entra no assunto, e hoje em dia que tem de assunto perturbado, gente, dificuldades políticas, administrativas, religiosas, está tudo aí, ó. E se eu entro em combate com alguém, eu estou sustentando a guerra. A guerra, porque a sociedade não existe como uma pessoa, não. A sociedade é a relação entre os homens. E se eu estou discutindo política, administração, religião aqui, isso repercute na onde? Na sociedade. Aí vai virar o quê? Aí a pessoa fala assim, vou mandar uma mensagem de paz na internet. Mas se você está discutindo com o outro, não adiantou nada você mandar mensagem para a internet, não. A paz está sustentada pelo campo de relação no dia a dia com as pessoas. É ali que nós vamos mandar mensagem de paz. Mas se eu estou brigando com o outro de política, se eu estou brigando por causa de religião, se eu estou brigando por administração pública, eu estou sustentando a guerra que é sustentada lá nas nações, das grandes nações. Não existe uma pessoa chamada Estados Unidos, outra pessoa chamada Brasil, não. Existem as pessoas que estão dentro dela que relacionam entre si. E se eu olho para o argentino e não gosto do argentino, eu estou alimentando o que, gente? Paz? Tô, gente? Se eu não gosto do meu vizinho, se eu não gosto do outro ali, eu estou alimentando o que em torno de mim? Então não adianta eu ser hipócrita não, gente, mandar uma mensagem de paz, meditação para a paz do mundo, se no dia a dia eu sou o quê? Conflito, guerra. É isso que Jesus está falando, ó. Autoconhecimento é a capacidade de ver-se por dentro para não entrar na perturbação interior. Porque pelo menos se eu não sou perturbado, eu sustento a paz no mundo.
O mundo que eu quero ver não é presidente que vai fazer, não é gente de poder, não, gente. Sou eu, cada um de nós. A reforma do planeta é a reforma individual que cada um faz de si. Fica esperando gente fazer de fora para vocês verem. Vão esperar o resto das encarnações e um bocado de reencarnação ainda, porque quem mexe com política é quem quer poder e dinheiro, gente. No dia que a política não tiver dinheiro e não dá poder, e a pessoa só preocupar com os problemas do mundo, ele vai resolver os problemas do mundo. Mas as pessoas que entram em política, eles querem o quê? Você olha, o vizinho entrou, eu quero me candidatar. O que ele está querendo, gente? Ele está querendo fazer o melhor para a sociedade? Ou ele está pensando no salário que ele vai ganhar? O que vocês acham, gente? Então, a gente tem que colocar em xeque. O mundo vai ser modificado, e quando nós falamos de reforma íntima, de autoconhecimento, nós estamos falando, o mundo vai mudar quando eu mudar. Só vamos mudar o mundo porque eu sou uma peça da sociedade, eu relaciono com as pessoas. Então, se eu mudo minha forma de ser, eu vou mudar. Quando a pessoa me criticar, eu vou reagir de forma diferente do que comumente eu reagiria. Alguém tem que assumir o lado educativo, equilibrado da vida. Jesus viveu, gente, num padrão desses. Você viu Jesus em púlpito, Jesus assumindo poder em algum lugar? E olha que ele poderia fazer qualquer coisa no mundo. Sabe o que ele escolheu? As coisas menores. A humildade, por exemplo, de nascer numa manjedoura. Só que quando o espírito nobre nasce com humildade, ele eleva aquilo que ele nasceu. A manjedoura passou a ser o melhor lugar para nascer. Porque o espírito inferior pode pegar o melhor cargo, a melhor situação, que ele sempre vai retratar aquilo que ele é. E é uma ilusão nós acreditarmos em homens. Nós temos que olhar quem nós somos, gente. O único lugar que nós temos que olhar é dentro de nós. A base da doutrina espírita tem que ser fundamentada no autoconhecimento, porque aí eu vou olhar para a qualidade do meu espírito. Se eu não olhar para a minha qualidade espiritual, não adianta nada. Eu vou ficar fingindo que eu sou bom para mostrar para os outros que eu sou bom, se eu não sou bom, porque no meu dia a dia eu relaciono com o quê? Como com as pessoas, gente. O meu esforço, o Allan Kardec fala muito claro, o espírito é aquele que luta com as suas más tendências. Nós não lutamos com os outros, gente. Nós lutamos com as nossas más tendências, a tendência de falar mal dos outros, a tendência de pensar mal dos outros, a tendência, porque eu sou um agente criador que tem que gerar harmonia e equilíbrio de onde eu estiver. Se eu não compreender isso, o mundo não vai mudar, gente. O mundo é o espelho das relações humanas. O mundo está um caos, por quê? As relações humanas estão o quê? Uma beleza, gente. Nossas relações com os outros estão uma beleza? No trânsito, eu estou andando de trânsito, o cara quer entrar na rua, eu faço questão de passar na frente dele para não deixar ele passar, ainda olho para ele assim, aqui não, e vou. Não era mais fácil, gente? O que eu perco em segundos deixar alguém passar na minha frente? Eu perco o quê? Nada. Mas eu acho que eu estou perdendo alguma coisa, eu não deixo não, porque é como se eu perdesse a corrida, o que é? Eu perco meu lugar? Gente, falta de sensibilidade, de harmonia para o mundo. É para isso que nós temos que olhar. Ó. Essa multidão aqui são os traços de personalidade que nós carregamos e que nos caracteriza o espírito na forma de ser. E olha, um dia de 10, 12, 15 horas, 20 horas que nós estamos acordados, quantas personalidades nós somos? Eu sou raivoso, eu sou nervoso, eu sou alegre, eu sou infeliz, eu sou triste, angustiado. Quantas personalidades nós somos num dia, gente? Vocês estão entendendo? Essa que é a multidão que ele está falando. Jesus só fala de autoconhecimento. O meu espírito ele tem que ter uma harmonia de manutenção. Eu tenho que ser equilibrado na minha vida. Vamos pegar outra passagem para vocês verem. Ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os espíritos ricos é o que tem vaidade, conhecimento. O que ele está falando? Tira o ego de você. Eu quero ser expositor que todo mundo admira. Mas quem falou que expositor é para ser admirado, gente? Ah, o que você fala é bonito, o que eu falo é da doutrina. Então admira quem? A mensagem verdadeira. E a doutrina espírita nasceu da onde? Da essência espiritual que rege o mundo. A verdade essencial está no universo.
As religiões tentam traduzir. As religiões do passado traduziam simbolicamente. Hoje se fala claro a claro. Não precisa mais de símbolo, não. De parábola. Todo mundo que era criança na época de Jesus hoje já sabe pensar com madureza. Já entende o que ele falava com clareza. A doutrina espírita veio trazer a clareza da fala de Jesus, que era falada de forma simbólica. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Quando eu perco a vaidade, a prepotência, eu viro pobre de espíritos. Porque a vaidade me perturba, gente, me domina. Quantas vezes o ciúme me domina, o ciumento? Eu tenho que ser pobre de espírito no sentido de não ser dominado pelas forças que caracteriza grandeza e pequenez. Tem uma expressão no Evangelho que diz: aquele que foi exaltado será humilhado, e aquele que foi humilhado será exaltado. Qual que dos dois é melhor? Nenhum dos dois. Se eu sou exaltado, vou ser humilhado. Se eu sou humilhado, vou ser exaltado. Qual que é o melhor caminho? Do meio. Eu não posso ser inferiorizado, pequeno. Tem gente que acha que humildade é ser pequeno, servil. Isso não é humildade, não é? Eu vou vestir uma roupa simples para me ser humilde. Não, você só está vestindo uma roupa simples. O humilde veste uma roupa simples, não se sente diminuído, e veste um smoke e não se sente engrandecido. Já notou quando a gente vai na festa que a gente coloca o smoke ou um vestido bonito assim, você acha que você vai... Esquece, todo mundo vai vestido do mesmo jeito. Aí na hora que você chega lá, você acha que você está abafando, todo mundo está com roupa, vestido novo, roupa, todo mundo está com roupa bonita, não abafou não, virou igual. Humildade é um estado íntimo daquele que não se perturba quando é revestido ou não revestido de alguma coisa. Eu vou no médico, você está com câncer, você vai morrer. Todo mundo vai morrer, ué. Mas ele falou que eu estou com câncer, agora eu vou morrer mais rápido. Porque só pensa na morte, eu estou com câncer. Câncer é doença, gente. Mas ele fala que câncer é morte. Aí eu vou morrer, porque aí o câncer que tinha que ser tratado, eu só penso na morte, eu vou morrer, eu só morro. Aí o que o câncer faz? Morre, faz você morrer. Câncer é igual gripe, qualquer tem tratamento. Quantas vezes nós já associamos uma coisa com outra, gente? Tem muita gente que tem câncer que trata e melhora. Hoje em dia, cada vez mais as doenças vão ser tratadas eficazmente. Porque nós estamos entrando numa era da regeneração, a era em que a doença não vai ser predominante. Mas o doente não pode ficar doente, porque a doença é fruto do doente. E para não ser doente, eu não posso estar submetido a essas expressões de orgulho, vaidade, prepotência. O rico do espírito, eu sou demais, sei mais do que os outros. Quando a gente faz autoconhecimento, a gente tem que olhar essas nuances. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita, era uma semana espírita. Eu fui olhar o cartaz do centro. Adivinha para que eu fui olhar o cartaz do centro? Para quê, gente? Sabe o meu nome. Não é assim? E nesse centro é interessante que ele tinha reuniões às noites e de tarde. Eu fui fazer a palestra da reunião da tarde, que também era muito movimentada. Mas na hora que eu cheguei no cartaz só tinha os nomes da noite. Não falou da reunião da tarde. Então não apareceu quem? Meu nome. Eu não fui levado pela vaidade? Devia ter um espírito vaidoso do meu lado, falou assim: se eu fosse você fazer uma péssima palestra, seu nome nem apareceu. Eu escutei na minha mente isso aí, ó. Pode ter sido de mim, mas muitas vezes também é do quem? Ele viu que eu estava vaidoso, para que ele foi olhar o nome na folha? Aí se eu fosse você, não voltava mais nesse centro. Eu escutava aquilo dentro de mim, ó. Aí eu falei assim: em primeiro lugar, que eu vou fazer a melhor palestra que eu vou fazer da minha vida. E eu vou voltar nesse centro muitas vezes. Porque eu não estou aqui para ver meu nome, mesmo que eu vim aqui ver o meu nome no cartaz, eu não estou nem aí para ver o nome de cartaz. Eu estou aqui para fazer a palestra e vou fazer ela de forma muito mais acentuada. E eu não vou entrar nesse jogo não, porque eu posso ficar ofendido com o centro, porque meu nome não apareceu no cartaz. Isso significa o quê, gente? Eu identifiquei com a vaidade, ó. Veja bem, esses traços eu tenho que identificar. Eu não queria que tivesse assim: vai lá ver seu nome no cartaz.
Da próxima vez, vai lá você vê, eu não estou aqui para ver nome de cartaz, não, a gente já fala para a mente isso, porque a mente é ali que nasce essas coisas. Você tem que enxergar essas nuances, gente, essas nuances. Você vê um cara andando na rua com um carro lá, você fala assim, deve ser ladrão, olha o carro que ele comprou. Mas como é que você sabe? Então quer dizer que se você comprar um carro, você é o quê? Você tem que falar isso para você, ué. Eu não sei se ele é ladrão, não tem nada com a vida dos outros, não, gente. Eu só respondo pela vida de quem, gente? Por isso que eu não julguei para não ser julgado, porque o dedo que você aponta para o outro tem 3 falando de você. Então aquilo que você está falando do outro, você tem muito, gente. Você tem muita intenção, você tem muito desejo. Na verdade, você está com inveja do outro, comprou o carro novo, assim, eu queria que carro. Você é invejoso. Quantas nuances tem aqui, gente, que eu tenho que olhar, o autoconhecimento pede para a gente olhar. Tanto que quando eu comecei a fazer autoconhecimento, eu fiz pela questão 919. É uma questão que Allan Kardec perguntou aos espíritos qual que é a melhor forma de você vencer suas imperfeições, suas tendências negativas. Aí, o espírito que respondeu ele é o Santo Agostinho, falou assim, lembrai do filósofo que disse no passado, conheça-te a ti mesmo. O Allan Kardec viu a resposta e falou assim, isso é muito amplo. Aí ele perguntou assim, você pode nos dar uma perspectiva mais prática para que nós possamos nos conhecer? Eu estou traduzindo mais ou menos o que está escrito, tá, gente? Não estou falando literalmente, não, que eu não lembro direito das palavras, então eu pego a essência. Aí o Espírito Santo Agostinho falou assim, faça como eu fiz no passado, quando eu vivia aí. Eu chegava de noite, fazia uma repassada do meu dia. Anotava quem que eu tratei mal, anotei como é que eu reagi no trânsito, se tivesse trânsito, anotei, para ver se no outro dia eu não repito. Aí você vai fazendo essa recapitulação todo dia à noite, Aí eu comecei a fazer. Só que como é que eu fiz? Eu colocava assim, vou colocar positivo na coisa boa e negativo na coisa ruim. Aí na hora que eu ia fazer a recapitulação, tinha 7, 8 negativos e uns 2 positivos. Os negativos eu olhava pessoas, circunstâncias, para me ficar atento no outro dia. No trânsito, eu vou ter que ficar atento mais no trânsito. Eu encontrei essa pessoa, xinguei ela. Vou ficar atento a essa pessoa. Quando eu chegar perto dela, por que eu tenho que xingar ela? Por que eu estou xingando ela? É minha inimiga? O que é? Eu vou começando a ter clareza daquilo que estava acontecendo comigo. E eu fiz isso muitos anos. Eu fui anotando mais ou menos. Passou uns meses, um ano, começou a inverter. Porque eu já não repetia mais. Eu estava fazendo autoconhecimento. Eu segui a perspectiva da questão 919. Só que chegou uma hora que eu ficava assim, gente, eu senti muita raiva de manhã, agora eu estou lembrando, mas não estou sentindo a raiva, mas eu senti raiva. Então eu tenho que ver quando eu estou com raiva. Aí eu criei um método para me lembrar, quando a raiva vier, para me olhar ela na hora, não é chegar depois da noite não. Aí eu fiz um exercício comigo que eu ficava marcando no celular 3 minutos com o olho aberto e 3 minutos com o olho fechado para mim ver o meu sentir e o meu pensar, porque não é reforma íntima, não é olhar para dentro. Então eu ficava olhando meu pensamento sair e minhas emoções. Então na hora que eu lembrava de uma coisa com raiva, vinha a raiva. Aí eu comecei a olhar, e quando uma pessoa parecia que é raiva, de tanto eu olhar para mim no exercício, olhar para mim pensando e sentindo, pensando e sentindo. Quando a pessoa começava a criar alguma coisa em mim, eu deslocava o olhar para mim. Aí a pessoa continuava fazendo, eu ficava olhando a minha raiva e meu sentimento, a minha raiva e meu sentimento, para me olhar a raiva na hora que estava saindo. Esse exercício deslocou a perspectiva de onde está o problema. Não é porque a pessoa me xingou que ela é o problema. Ela me xingou, mas a minha raiva que saiu na hora do xingamento. Então é para a raiva que eu tenho que olhar. Eu comecei a olhar para minhas emoções, para meus pensamentos. O que eu pensava dessa pessoa? Ela só estimula. O problema não é o que a pessoa fala, o que a pessoa diz. É eu acreditar nela e sentir raiva naquilo. A pessoa, você não vale nada. Para ela, eu não posso não valer. E daí, gente? Agora, por que eu tenho que convencer o outro que eu valho alguma coisa? Por que eu quero fazer os outros acreditarem em mim? Isso aqui é ilusão. Eu tenho que começar a perceber como que eu reajo na vida. Então eu tenho que olhar para dentro, gente. Autoconhecimento é olhar para dentro.
Jesus falou assim: o reino dos céus não vem com aparências exteriores, o reino dos céus está dentro. O que ele está falando? O reino dos céus é autodomínio da raiva. Autodomínio. Eu sou rei de mim para não deixar a raiva me dominar. Eu sou rei de mim para não deixar nada me dominar. Só que para mim não deixar as coisas me dominar, eu tenho que olhar para quando ela está acontecendo. Eu tenho que olhar para a raiva quando está acontecendo, como é que ela age no meu corpo. Para mim, a raiva que é o corpo como, gente? Um corpo tranquilinho assim. Quando você está com raiva, o corpo está como? Tenso. Se eu estou olhando para a raiva, então esquece quem fez a raiva. Desloca a percepção. Autoconhecimento é o deslocamento da percepção para o lugar certo. O reino dos céus. O reino da terra é diferente do reino do céu. O reino da terra é o quê? Você chegar numa mesa e comer com os olhos ou comer com o estômago? É o domínio sobre a comida, é domínio sobre a fala. Agora, reino dos céus é domínio sobre raiva, sobre mágoa, sobre inveja, sobre ciúmes. Se você quer ter problema, seja ciumento. Toma conta da vida do outro para você ver. Eu vou tomar conta do meu marido, da minha mulher, companheira. Você está perdido. Quem vai controlar os outros? Quem tem que controlar os outros é ele. Um dia todo mundo vai responder de si, ninguém vai responder pelo outro, não. Você vai chegar no plano espiritual, e aí, o que você fez? Não, mas meu marido fez isso, minha mulher fez isso. Não, meu filho, eu quero saber você. Uma hora que ele passar aqui, nós vamos perguntar para ele. Eu quero saber você. Quando André Luiz chegou lá no nosso lar, o médico falou assim: pena que você veio pelo suicídio. Ele ficou mordido de raiva. Eu não sou suicida, não, eu sou médico. Lutei pela vida. Aí eu disse: mas você foi suicida, assim, você quer olhar? Já que você é médico, eu vou fazer uma leitura do seu perispírito. Doença, você teve sífilis, que destruiu parte das suas energias. Você comeu demais, bebeu demais, destruiu parte do seu estômago, do seu fígado. Então, uma vida que você podia viver 120 anos e você voltou com 60, 70 anos, você é o quê? Aí ele ficou assustado. Só que você não é suicida consciente, não, você é suicida inconsciente, porque você não tem consciência do que você está fazendo, não. Então, gente, se alguém falar com você depois de você desencarnar, você é suicida, coloca o dedo assim, você tem razão. Gastei minha energia, eu gastei plenamente, gente? Não, E espírito gosta de mostrar a coisa que a gente fez escondido na frente de todo mundo, viu, gente? Aquilo que nós escondemos para os outros, no plano espiritual, você pode ter certeza. Na hora que você estiver do lado de uma pessoa que você enganou, vai chegar um espírito assim: é essa aí que você enganou, é esse aí que você roubou, é isso que você fez, na cara lá, aquele dia eu estava lá vendo tudo, para te colocar constrangido. Não mais que a gente toma razão e fala assim: é verdade, fiz isso com você mesmo. Lá na terra a gente é enganado mesmo, engana os outros igualzinho. É fácil fazer isso. Assuma logo de uma vez para você não passar vergonha. Já passa vergonha que tiver que passar. Se o mentor chegar e falar assim: você fez isso, fiz isso mesmo, viu, mentor? Para que a gente quer fingir que não fez, gente? É isso que o espírito quer pegar na gente. Enganar os outros, enganar a nós mesmos. Vocês estão entendendo que se eu estou mais atento à minha intimidade, eu vou ser menos sujeito às perturbações? Está claro isso, gente? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma das coisas que eu tenho que olhar é a raiva, gente. Mágoa, inveja, tudo perturba a gente, Mansuetude é quando vem a raiva, a inveja, os ciúmes, essas coisas, você não entra no jogo. Mas para isso você tem que olhar para ela. Você tem que observar a sua intimidade, gente. Eu sou um centro de criação. O Espírito cria. Se eu crio raiva, gente, eu estou emanando raiva para o ambiente planetário. Por que os Espíritos estão falando assim, o oceano da raiva, o monstro da inveja? Os Espíritos falam assim: no passado teve os dinossauros. Hoje, a onda mental da criatura humana são megassauros da raiva, dinossauros rex da inveja, porque junta. Se nós somos invejosos, medroso, vira um monstro. Por que eu tenho que mudar a minha intimidade? Eu tenho que olhar para dentro, para que eu possa criar harmonia. Autoconhecimento é o propósito de estudar a nós mesmos nas circunstâncias da vida. Se o outro está rindo de nós, eu não tenho que ficar com medo do outro, não. Eu tenho que olhar para dentro e falar assim: eu estou constrangido por causa de quê? Onde que riso mata a gente, gente? Onde que riso rasga a gente? Parece que quem está rasgando a gente. É mentira. Riso não
Se você achar um animal, ele pode te morder e vai sentir dor. Aí fala assim, não, doeu tanto quanto a pessoa riu de mim. Doeu não, onde? Por que riso tem poder, gente? O riso não tem poder não, mas se eu estou com medo do riso, aí eu dou poder ao riso. Então eu estou num lugar, a pessoa está rindo de mim, eu fico constrangido. Por que eu estou ficando constrangido? Coloca em xeque isso. Deixa a pessoa rir, fica lá dentro, ó, até o meu medo passar. É aqui dentro, gente. Eu estou falando do reino dos céus, é aqui dentro. Que se eu não sentir nada, aí o outro vai continuar rindo, e o que está acontecendo? Nada. Mas se eu estou sentindo constrangimento, se eu estou sentindo raiva, eu estou reagindo ao que o outro está criando fora de mim, gente. Eu estou dando poder para o riso, estou dando poder para o bullying, estou dando poder para o que os outros falam. E quem falou que alguém tem poder, gente? Eu tenho que olhar para dentro sempre. Uma pessoa pode rir de mim, 10 pessoas podem rir de mim, e eu tenho que superar o riso para me ficar tranquilo. No dia que eu ficar tranquilo no meio de 10 risos, 100 risos, o que vai te perturbar? No dia que eu não tiver estremecer por dentro quando alguém fala se é feio, se é isso, se é aquilo, e você escuta aquilo e fica tranquilo, o que vai te perturbar, gente? Eu dou poder demais para os outros. E quanto mais eu der poder para os outros, mais quem domina a mim é os outros. Quem domina a mim, a referência está fora. O autoconhecimento, vocês podem olhar a mensagem do Evangelho, gente, é sempre voltada para nós. Trouxe um tantão, ó, fui anotando mensagem, não tem como ler para vocês tudo não, é? Você vê, eu li umas 4 aqui só para vocês verem que a harmonia é interna. Eu vou pegar uma só para a gente fechar, meu tempo esgotou, 1 minuto para acabar, ó. O Espírito de verdade que para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. O que ele está falando? Quando eu fico sereno, olha o ambiente, gente. Onde está a perturbação do ambiente? Nos outros, nas pessoas. Ó, o carro buzinou agora, ó. Mas o ambiente ele é o quê? Sereno. Quando eu estou sereno, vocês estão serenos, nós estamos nos sintonizando com a serenidade do universo. Na verdade, a serenidade do universo é Deus manifesto em nós. É como se eu abrisse mão das perturbações e deixasse a natureza de Deus falar através de nós. É assim que nós vamos encontrar Deus dentro de nós, gente. Todas as virtudes são manifestações da harmonia interior. Quando eu estou muito harmônico, é como se eu escutasse Deus de forma direta. As pessoas querem escutar a voz de Deus externamente, não vai escutar nunca. Porque Deus manifesta na qualidade manifesta do universo. O estado de autoconhecimento é para que nós abrimos mãos das perturbações que estão dentro de nós e nós escutemos a harmonia manifesta de Deus em todos os lugares, principalmente dentro de nós. Tá bom assim, gente? Todo mundo firme no autoconhecimento? Olha para dentro, deixa os outros fazer o que quiser, apenas avalie a si mesmo, não reaja, seja harmonioso e deixe os outros pensar do jeito que quiser, não tenta mudar os pensamentos de ninguém não, tá claro, gente? Eu só quero agradecer a oportunidade, tá, gente? Muita paz para todos, eu vou saindo. O seu nome está no quadro. Tá. Estou devolvendo para lá. Muita paz para todos, viu, gente? Você também. Já gosto. Agradecemos ao Samuel, né, pela condução do estudo. A gente vê que é uma situação bem difícil, né? A gente conhecer a si mesmo, saber o momento que a gente erra, né? Perceber os erros cometidos, quando a gente ofende, quando a gente atrapalha os outros. Tem tanta coisa que a gente precisa, às vezes, perceber e a gente faz, às vezes, despercebido as coisas e, às vezes, deixa pessoas magoadas. E, principalmente, aquelas que estão bem próximas de nós, né? Dentro do nosso lar. É onde mais acontece, é onde a gente mais ofende, é onde a gente mais causa transtornos, se a gente for analisar. Que a gente possa
nos conhecer, né, para poder superar tudo isso. Alguns avisos. Nós temos na casa o estudo, a introdução ao estudo do Espiritismo, que ocorre todas as quartas-feiras, de 19h45 às 21h15. O estudo é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a introdução ao estudo do Espiritismo. É um estudo voltado para quem quer iniciar nas tarefas da casa, para quem quer iniciar no Espiritismo. Temos também o estudo do Evangelho Reditivo, né, que é aos domingos, de 8h45 às 10h15. É sobre o Livro dos Espíritos, as obras básicas e o Evangelho Reditivo, que é editado pela FEB. Esse estudo é voltado para o aprofundamento, né, do estudo do Espiritismo. Então, para aqueles que querem aprofundar um pouco mais, que já têm uma base e querem aprofundar no conhecimento sobre o Espiritismo, tem esse estudo aos domingos. É importante que todos nós saibamos, né, que o passe, ele é um complemento que a gente recebe na cabine. A gente já recebe esse passe aqui mesmo no salão, não são destinadas energias que já nos auxiliam muito, mas na cabine às vezes tem uma necessidade de um complemento. Então aqueles que sentirem necessidade de tomar o passe, podem sempre tomar, né? A gente tem sempre muitas pessoas dando passe, que atende a todo mundo. Mas aqueles que não sentirem necessidade, fiquem tranquilos, porque já receberam aqui no salão. Nós vamos, então, encerrar nossos estudos da noite, fazendo a prece final. Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade de termos participado de mais um estudo que nos traz uma importância muito grande para nos conhecermos, para evoluirmos, para a gente conhecer um pouco daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, que a gente possa realmente fazer uma análise introspectiva diariamente de tudo que a gente fez, principalmente dos erros cometidos, aquilo que a gente possa ter ofendido alguém, ter afetado moralmente alguém ou materialmente alguém, para que a gente possa ir se corrigindo e nos tornarmos pessoas de bem, pessoas melhores a cada dia. Que Jesus nos fortaleça, nos alimente com seu amor, para que a gente possa estar sempre crescendo, sempre melhorando e transformando um pouco o mundo através da nossa melhoria contínua. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos possam ter uma semana de paz e harmonia, e com muito amor e caridade.